O governador do Rio de Janeiro, o Witzel, neste domingo ele saiu com um helicóptero junto com policiais e por cima da comunidade de Angra dos Reis e saiu atirando a esmo. Os policiais atirando a esmo ali por cima de Angra dos Reis. Essa ação policial, ela é, no mínimo, desastrosa, para não dizer outras coisas. E o mais agravante, com o aval do governador do Rio de Janeiro, que também é juiz. Essa ação policial, em nome do combate ao crime, é uma ação que coloca em risco a população de Angra dos Reis e que qualquer ação desse tipo, que vai se fazer dessa forma, com esse método, coloca em risco todos os cidadãos, não apenas os traficantes. Não se está falando de que se deve ser contra os traficantes. Essa não é a questão. A questão é o método e a forma como se faz essa ação. Essa ação é totalmente inconstitucional, vai contra os direitos humanos e também merece que a sociedade responda a essa ação, questione essa ação. O jornalista Reinaldo Azevedo, que ele não é uma pessoa de esquerda, já dizendo isso, ele faz questão de dizer que não é de esquerda, ele é um liberal, como diz, ele fez uma gravação aí no seu jornal que ele questiona fortemente essa ação do Witzel, que ele questiona com muito rigor. E quero dizer também com muita precisão, com muita objetividade. Não concordo com algumas coisas que o Reinaldo Azevedo coloca. Aliás, inclusive a situação que se está vivendo hoje, muitas coisas, podemos dizer que coisas como o que Reinaldo Azevedo colocou contra a esquerda têm contribuído para essa situação no momento. Mas essa não é a questão. Ele tem se mostrado um liberal e uma pessoa responsável, pelo menos nos seus comentários. Isso é que é interessante. Ele questiona essa ação do Witzel, chama de arrogante, de basófia e de outras coisas mais. Ele demonstra que o Witzel, com isso, ele fere a Constituição, porque qualquer pessoa, qualquer cidadão comum que estiver ali embaixo, sob as balas de snipers, está correndo risco. É inadmissível esse tipo de ação. Inclusive, numa das gravações que passa nos jornais, eu fiz uma pesquisa nos jornais para verificar qual o posicionamento dos jornais sobre isso. Alguns levantam o questionamento, outros passam a mão. Por exemplo, no jornal da Globo, leva em conta a fala do governador Witzel, dizendo que foi uma ação de reconhecimento, que não teve essa história de matar as pessoas. Então, o jornal, de certa forma, coloca panos quentes na história. A ação do Witzel foi uma ação irresponsável, como demonstra o Reinaldo Azevedo e também o jornalista Luiz Nassif, porque foi irresponsável, e é irresponsável. E se essa moda pega, todos correm risco, porque a forma como essa ação foi feita é a forma como os milicianos também surgiram com o discurso de combater os traficantes. E os milicianos hoje tomam conta do Rio de Janeiro. Não é uma coisa somente, um tema somente para a esquerda, por exemplo. Os direitos humanos é um tema da humanidade, independente de direita e de esquerda. Então, uma pessoa ignorante
e não tem noção das coisas, ela vai logo dizendo que os direitos humanos estão atrapalhando. Por exemplo, o governador Witzel, ele justifica a sua ação dizendo que tem que se preocupar com os bandidos e não reclamar do que a polícia faz. Sim, mas se a polícia coloca em risco a população, o Reinaldo Azevedo chama muito bem a atenção quando diz, olha, ali em Angra, ali naquela área ali, a maioria é pobre, preto. A maioria é pobre e preto. Então verifique se esse tipo de ação vai ser feita, por exemplo, numa área nobre do Rio de Janeiro. Se vai colocar em risco a classe média, a classe alta. Imagine se um tiro do snipers lá, ele vai selecionar quem é preto, quem é branco, se a bala quem é bandido, quem não é bandido. Se isso vai ser bem selecionado, a bala quando chegar lá embaixo, ela vai dizer, não, esse aqui é bandido, esse aqui não é. Isso é uma ação fascistoide, que vem do fascismo, da intolerância, da ignorância, da arrogância. Essa é uma ação que merece muito questionamento. Falar em questionamento, o Ministério Público, ele soltou uma nota, o Ministério Público do Rio de Janeiro soltou uma nota depois dos questionamentos do jornalista, inclusive do jornalista de uma das emissoras, e que, na verdade, a nota é praticamente a fala do governador Witzel, dizendo que foi um reconhecimento, uma ação de reconhecimento do território, coisa desse tipo. Em nenhum momento a nota chama atenção para o perigo da ação, de colocar em risco a maioria da população. É para combater bandidos, sim. Mas mesmo que fosse bandido, essa forma de ação coloca em risco também a população. Até porque ainda temos um Estado de Direito, Constituição, várias instituições, para que as coisas possam caminhar de forma, no mínimo, equilibrada. Mas não é o caso que está acontecendo. Então, se essa ação vira moda, essa ação do Witzel vira moda, todas as pessoas, principalmente a pobreza, os pobres, principalmente os pobres, estão numa situação muito complicada, porque a qualquer momento pode morrer. Qualquer inocente pode morrer. Essa é a questão. Vou pegar aqui alguns pontos ainda, que também o Reinaldo Azevedo, ele vai chamar a atenção. Por exemplo, é importante se questionar qual a ação de inteligência que estava ali. Qual a ação de inteligência que estava ali? Por exemplo, geralmente quando se vai fazer uma ação numa favela tomada por tráficos, a polícia chega, estamos ocupando tal, a população fica sabendo. Nesse caso, a população ficou sabendo do quê? Ela ficou sabendo do tiro, do tiroteio na hora. Qual era a acusação de fato? Porque se estamos no Estado de Direito, precisa ter uma acusação. Precisa ter uma acusação, institucionalizar, oficializar. Dizer, olha, estamos chegando a essa área porque está correndo risco a população, isso, aquilo. Qual a acusação? Não. Era uma acusação que o governador, ele inclusive recebeu informações do prefeito de Angra, que, claro, ele deve, um gestor deve entrar em ação nesse sentido aí, com o governador, para ver o que resolver. Mas não dessa forma. Não dessa forma. Inclusive tem um vídeo aí que vocês vão ver, tem um vídeo do Witzel com uma demonstração semiótica aí de muita arrogância. Vamos acabar agora com isso. Então nós estamos num estado de policiamento, um estado fascista nesse caso. Tá? Se o Ministério Público, se a OAB, se os órgãos não tomarem, se as instituições não tomarem as rédeas, então vamos estar entregues a essas ações fascistas, a esses fascistas. Essa é a questão. Eu fiquei sabendo também aí nos jornais que a OAB, ela questiona a ação, o Ministério Público fez aquela nota que de certa forma não questiona nada da ação do Witzel,
E a Assembleia Legislativa, através da Comissão dos Direitos Humanos, essa que foi mais adiante e já fez uma reclamação junto à OEA, a Organização dos Estados Americanos, denunciando essa ação contra os direitos humanos. E para você que está ouvindo aí, não é quando se diz uma ação contra os direitos humanos, não é porque não é o caso de estar defendendo o bandido. Até porque o bandido também, como ser humano, também ele tem direito ao Estado de Direito, como toda a população, como todo cidadão. Agora, combater os bandidos, colocando em risco a população, isso aí é extremamente perigoso. É muito complicado essa questão. Então, a Assembleia Legislativa, através da Comissão dos Direitos Humanos, denunciou a Organização dos Estados Americanos essa ação do Witzel e outras que também ele vem fazendo. Na verdade, se trata de uma apologia ao morticínio, como bem lembrou o jornalista. Como fica a situação das pessoas decentes, por exemplo? Se você coloca em risco as pessoas decentes. Cabe à Procuradoria-Geral da República abrir um procedimento investigativo sobre este caso do Witzel. Por mais que se queira combater bandido, e ninguém é contra combater bandidagem, a questão é quando se usam métodos fascistas que colocam em risco a população, e principalmente com arrogância em cima. Isso é que é complicado. A Procuradoria-Geral da República, ela já deveria ter entrado com ação sobre esse caso, porque quando a Procuradoria entrar com ação sobre esse caso, não significa que ela está dizendo, olha, não faça nada contra os bandidos. Não é isso que a população está esperando. A questão é a segurança da população. Porque se a gente coloca uma situação assim, se um governador, que inclusive é também juiz, ele faz um tipo de ação dessa e não leva em conta o perigo que está se levando à população, além do discurso de ódio que está aí presente, muito claro, um discurso que deixa muito evidente uma atitude baseada num sentimento fascista de limpeza da sociedade. E que claramente os pobres e os pretos são os culpados com essa ação aí, são vistos como culpados. Ou seja, essa ação do governador Witzel, colocando a população em risco, essa ação, ela é uma ação baseada no preconceito, no desrespeito aos direitos humanos, no desrespeito às leis, no desrespeito à Constituição, tudo isso. Então não é coisa de se elogiar, isso é uma coisa para se preocupar. Porque agora, então, significa que qualquer gestor, qualquer um que achar que está sendo, que aquilo é uma ameaça, que alguém é suspeito, então vamos lá matar, vamos atirar para matar, como o governador Witzel defende. E é interessante também questionar o posicionamento do ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Porque o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, no seu plano de segurança contra a bandidagem, no seu plano de segurança, ele deixa evidente que se pode matar também dessa forma. Então, até baseado, se um policial se baseia na emoção, ele tem que ser reconhecido e não ser condenado por isso. O juiz Sérgio Moro, como agora o ministro da Justiça, ele podia pelo menos ressaltar, dizer, olha, é importante combater a criminalidade, combater a bandidagem, mas é preciso considerar primeiramente o ordenamento jurídico, o Estado de Direito, isso que precisa ser feito. Isso dá margem para coisas piores. Margem para coisas piores, porque todo cidadão agora corre risco.
Então o vício ele reclama que falam da polícia, mas não do traficante, né? É aquele discurso fascista e miliciano de que vocês têm que estar preocupados com o traficante, não com o que a polícia faz. Quer dizer que tudo que a polícia faz está correto. Os 80 tiros que foi dado pelo exército, por exemplo, que matou um músico, e que provavelmente não vai acontecer nada com os policiais, apesar de estar preso agora, mas vão ser soltos. Porque, inclusive, quem vai julgar isso vai ser quem? A Justiça Militar Corporativa. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like e ativar o sininho para receber as nossas novidades. Também divulgue e compartilhe os nossos vídeos. Até mais.